aqui, ó, com as medidas de isolamento em diversas cidades do país, o transporte urbano acabou sendo impactado com a baixa demanda de usuários. De acordo com o setor, metade das empresas de ônibus do país vão falir por não ter condições de operar. Com a gente já está ao vivo aqui o presidente da Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbano, Otávio Cunha Filho, que nos conta como é que o setor, presidente, está enfrentando essa crise que acabou tomando conta de todo o planeta, podemos dizer assim, mas o transporte urbano é uma das funções muito importantes para fazer a economia girar também, né, presidente? Muito obrigado por você estar ao vivo aqui com a gente. Boa tarde, então, Paulo Borgado, Luiz Gustavo, é um prazer poder falar com todos os telespectadores. De fato, a situação do transporte público no Brasil é muito grave, porque nós estamos hoje com uma oferta de serviço em torno de 60% e transportando apenas 25% da demanda normal. Esse déficit, a se perdurar muito tempo, as empresas efetivamente não vão ter condições de continuar operando e o setor vai entrar em colapso. Nós já alertamos as autoridades públicas federais, avisamos aos prefeitos, aos governadores das regiões metropolitanas, né, que têm o transporte, que são responsáveis pelo transporte público, de que o setor precisa de ter uma ajuda financeira emergencial para suprir esse déficit entre oferta e demanda nesse momento. Otávio, é um prazer falar contigo. Agora, Luiz Gustavo, conversando com o senhor. Para a gente poder entender, tu mesmo citaste que, por exemplo, metade das empresas podem falir até, por exemplo, até o final do ano, durante a pandemia. Se a gente imaginar que a pandemia vai até setembro ou até mesmo outubro e novembro, sem a vacina, por exemplo, retomando a normalidade. O que a gente pode imaginar hoje? Qual o levantamento que vocês têm da situação das empresas? Quantos por cento estão rodando na sua capacidade? Já há uma estimativa de demissões no setor, para a gente poder entender o drama que o setor está vivendo. Bom, veja bem, Luiz Gustavo, nós temos hoje, primeiramente, a estimativa que a gente fez de uma paralisação de 50% das empresas que operam no setor. Nós estamos falando aí de 2.900 municípios que têm transporte público organizado, operado por mais ou menos 2.000 empresas. A gente diz que essa paralisação ou essa falência do sistema, ele vai acontecer na retomada, porque as empresas agora ainda estão operando, já tinham dívidas, estão aumentando mais ainda o endividamento nesse período agora, exatamente por essa diferença entre oferta de serviço e demanda, né? Já que a tarifa é a única ferramenta que mantém o serviço em atividade, não há subsídio, com pouquíssimas exceções no Brasil. Só para você ter uma ideia, nós temos aí, nesse período de pandemia, uma empresa que faliu, temos aí 11 empresas com perspectivas de falência, uma delas é aí de São Borja, no Rio Grande do Sul. Temos 3 empresas que suspenderam a atividade, 2 delas são do Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul e Passo Fundo. Então, a situação, ela vai se agravando, ela não acontece, o colapso não acontece de uma só vez em todas as cidades. Cada cidade tem uma realidade diferente. Sim. Com exceção de São Paulo e de Brasília, que tem um aporte de recursos do governo, né? Então, com exceção dessas cidades, as demais estão em muita dificuldade e realmente correm o risco de paralisação. Presidente Otávio, seguindo essa linha que o senhor acaba de comentar agora, eu tenho um questionamento, o senhor falou muito bem, São Paulo tem subsídio do governo municipal, estadual, e Brasília também.
Aqui no Rio Grande do Sul, esse modelo que nós temos aqui é de concessão para empresas, né, concessão pública para empresas privadas. Esse modelo de subsídio talvez não seja a solução efetiva para tentar minimizar, porque logo ali nós acreditamos, e eu tenho certeza, nós vamos estar com a economia novamente andando. E aí, como é que você vai conseguir fazer novos players, novos operadores do sistema funcionarem para atender uma demanda tão importante, porque o transporte público é quem leva efetivamente o trabalhador ao seu local, né, lá na empresa. Então, o subsídio, presidente, só para ficar mais simples, o subsídio talvez seja a saída mais adequada hoje, que os governos terão que tomar essa medida? Ô Paulo, eu não tenho nenhuma dúvida que esta é a saída. É a única alternativa e esse modelo, ele é adotado no mundo todo. Ou seja, uma parte do custo do transporte é pago pela tarifa que o usuário paga na roleta. A outra parte é o subsídio que toda a sociedade, quem usa e quem não usa transporte, paga alguma coisa, há um fundo de transporte para poder manter esse serviço essencial e de boa qualidade. Porque o problema é, transporte público de boa qualidade tem custo muito elevado. O nosso serviço ele é deficitário, a população reclama que ele não atende, tem pouca oferta de serviço, o ônibus anda lotado. Isso aí é porque só a tarifa é que financia o serviço. O próprio poder público, quando ele regula a quantidade de viagens a ser executada, ele leva em consideração essa ocupação do veículo. Se o ônibus andar muito vazio, a tarifa fica muito cara, porque só os passageiros é que pagam a passagem. Então, você tem inteira razão. A solução do problema é criar o subsídio. São Paulo hoje vive uma situação, mesmo com toda a dificuldade, a cidade de São Paulo ainda tem uma oferta de serviço razoável, porque a prefeitura mantém. E em Brasília, 50% do custo dos transportes é pago pelo governo do estado, no caso, o Distrito Federal. Então, essa saída, essa alternativa, o modelo de concessão é o mesmo em todo o país. É uma concessão comum, onde não o empresário fica com o risco da demanda, a tarifa é fixada pelo poder público e muitas das vezes, apesar da legislação dizer que o serviço tem que ter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nem sempre isso é cumprido, porque as tarifas têm um objeto ou têm uma finalidade política, na verdade, a questão é fixada em função de uma decisão política. E se esse modelo não for alterado, e aí nós estamos falando o seguinte, a retomada da nossa atividade, ela não vai acontecer nos mesmos moldes que era antes, não. As pessoas vão mudar comportamento. Eu estou falando só de transporte público, não. Em todas as outras atividades, nós teremos redução da atividade, em todos os setores da economia, com certeza. E nós vamos sofrer, por quê? Estamos fazendo um endividamento grande agora, e na retomada nós vamos trabalhar com uma demanda menor e sendo que o passageiro é que financia o serviço. Se nós não introduzirmos o subsídio, por isso é que eu falei, o serviço, 50% das empresas vão paralisar a atividade se a gente não mudar o modelo de contratação atual que prevalece em todo o país. Otávio, aqui no Rio Grande do Sul, em especial na capital, em Porto Alegre, a discussão sobre o preço da passagem de ônibus é tão forte que em 2013 começou com uma discussão sobre o preço da passagem e foi culminar na reforma política e toda aquela movimentação que a gente viu nas ruas. A prefeitura, por exemplo, já chegou a pensar em extinção, ausência de cobradores em alguns horários, a extinção do meio passe para estudantes e idosos, né, menores de 65 anos. E tudo isso já foi considerado para pensar a passagem de ônibus. Tu falaste em subsídios, né, para o governo do estado. Como é que do governo federal ou até mesmo do governo do estado, ou da prefeitura, enfim, do poder público. Como é que a gente pode pensar alternativas para que a passagem seja viável e manter, por exemplo, algumas dessas características como a passagem para o idoso, especialmente?
Veja bem, essa questão da gratuidade é uma perversidade que existe no transporte público. Veja bem, quando você dá gratuidade a alguém, significa que os passageiros que pagam passagem é que estão financiando parte dessa gratuidade. Então, veja bem, nós temos duas gratuidades ou benefício tarifário que são mais expressivos. Um é o idoso e o outro é o estudante que paga a meia passagem. Nós não somos contra a gratuidade. O problema é quem é que está pagando e bancando essa gratuidade. É o usuário de baixa renda, que não tem emprego formal, não tem vale-transporte, e ele tem que pagar em dinheiro. Ele, o menos assistido, é que está bancando a gratuidade do idoso e do estudante. Agora, a gratuidade do idoso e do estudante são políticas que são políticas sociais, no caso do idoso, da assistência social, seria o governo que teria que estar bancando isso. O Fundo Nacional de Educação é que deveria estar financiando a meia passagem do estudante. Então, é o usuário de baixa renda fazendo política social para o governo na área da educação e da assistência social, que é um absurdo. Não tenha dúvida. Presidente Otávio, muito obrigado pela sua participação. Eu também concordo com o senhor, a gente já paga muito imposto, né? Nos é imposto pagar. Então, que esse subsídio ajude a economia a andar, né? Porque do jeito que está, vai complicar. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite para o senhor aí. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado ao presidente.